Olá, muito boa tarde a todos que estão aqui ao vivo, todos que estão vendo gravados. Hoje nós vamos falar sobre a palestra 18 do Petrarch, cujo título é O Livre-Arbítrio. É um tema que é bastante interessante porque algumas pessoas têm uma compreensão do livre-arbítrio como posso fazer o que eu quiser, como se não houvesse consequência, e outras pessoas têm uma visão do livre-arbítrio como uma lei divina que nos permite a autorresponsabilidade. As duas coisas são verdade, de fato a gente pode fazer o que quiser, mas existe um jeito maduro de lidar com o livre-arbítrio e um jeito imaturo de lidar com o livre-arbítrio. Então é sobre isso que a aula vai versar hoje. Para quem não conhece o Pastor é um caminho de autoconhecimento, de origem espiritual, porque as palestras que essa aqui é a palestra 18, tem 258 palestras, foram canalizadas por uma médium chamada Eva Pierracos aí entre 57 e 79. Então é muito interessante pensar que esses conhecimentos que vocês vão ver aqui nos trechos das palestras foram ditados, canalizados, transmitidos na década de 60 e 70 e ainda se mantêm muito atuais. Esse caminho é realizado utilizando 5 ferramentas: a prece, a meditação, que a gente vai inclusive fazer aqui um pouco, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende a fazer, o estudo das palestras, que pode ser feito em encontros individuais ou em grupo, e a vivência desses ensinamentos na vida prática. Tudo se baseia assim, não adianta você ler, estudar, etc., se você não aplicar na vida prática. Qual o objetivo? É manifestar a nossa essência divina o tanto quanto possível. Então, cada dia, cada semana, a gente está lá revisando a nossa vida, vendo onde que a gente está ocultando nossa essência divina, onde a gente pode liberá-la mais e por que que a gente está fazendo isso. É o que nessa aula a gente vai passar um pouco a respeito de tudo isso. Como que a gente vai, qual vai ser a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter um momento inicial de prece e meditação, vai estudar alguns trechos da palestra 18 e vai fazer um exercício. Quem está vendo gravado, aproveite, dê pausa, porque às vezes mesmo explicando o texto fica um pouco, as resistências entram, dá um pouco de confusão. Pode parar, anotar, não tem problema. A aula está sendo gravada, então para quem veio ao vivo, eu peço que só compartilhe sensações, dúvidas e insights, reflexões da própria aula e não suas histórias pessoais. Tudo bem? Todos a bordo? Então, a gente vai começar com a prece e a meditação usando um texto que eu lanço toda quinta-feira, inspirado na palestra da semana. E na prece, o guia fala muito da gente fazer a prece sempre direcionada a Deus. E eu tenho trazido o direcionamento da prece para o sentimento de amor que existe em nós. Para mim, isso não é uma contradição, porque o amor que a gente consegue sentir é talvez a representação mais sensível de Deus na prática, assim, na verdade, que eu consigo sentir, vivenciar dentro de mim aqui na matéria encarnada. Então eu tenho direcionado, convidado, feito um início de prece ativando essa energia do amor para e sugerindo isso. Claro, quem quiser fazer uma prece para Deus de outra forma, é todo mundo livre. Mas eu estou só dizendo um pouco esse conceito para que vocês não se assustem ou não se surpreendam. Eu acho estranho isso tirar vocês da prece e da meditação. Tudo bem? Então eu vou convidar todos aqui a fecharem os olhos, colocarem seus pés no chão, se possível, se sentar de uma maneira onde você se sinta bem apoiado, tanto no chão quanto no assento. E vai se lembrando de todas as pessoas que te fazem sentir amor em algum grau, todos os projetos, todos os acontecimentos, tudo que acontece na sua vida que você poderia dizer que é um gatilho de amor. Quando acontece, você sente amor. E vai reconhecendo isso,
deixando essa energia fluir pelo seu corpo, chegar à sua mente. E eu vou ficar um minuto em silêncio, onde eu te convido a fazer uma prece para essa energia do amor em você. E agora vai pedindo que essa energia te acompanhe ao longo de toda a aula. Te prepare para esse texto inspirado nessa palestra. A liberdade de escolher. Há um momento em que a vida parece nos perguntar: o que você quer viver? Essa pergunta nem sempre vem em palavras. Às vezes chega em forma de impasse, de repetição, de desconforto. É a vida nos mostrando que há algo em nós pronto para escolher diferente. O livre-arbítrio é esse poder silencioso que carregamos. Ele não é um dom distante, nem um privilégio de poucos. É o simples poder dizer sim ou não, e com isso criar o rumo da nossa história. Mas para poder escolher de verdade, precisamos estar presentes. Quando vivemos no automático, não escolhemos, apenas reagimos. E reagir é deixar que o medo, o orgulho ou a preguiça decidam por nós. Escolher é parar, sentir e perguntar: de onde vem esse impulso? Da minha verdade ou da minha defesa? A cada instante temos essa liberdade. Podemos continuar repetindo velhos caminhos ou podemos respirar e abrir um espaço dentro do coração para algo novo. O livre-arbítrio não é apenas sobre grandes decisões. Ele está nas pequenas escolhas. Ouvir em vez de interromper, pedir perdão em vez de se justificar, falar a verdade em vez de agradar. E é assim, aos poucos, que a alma aprende a usar essa liberdade com sabedoria. Porque toda escolha é uma semente, e o terreno onde plantamos é o nosso próprio ser. Quando escolhemos a verdade, estamos escolhendo a vida. Quando escolhemos o amor, estamos escolhendo Deus em nós. E mesmo quando erramos, a vida continua nos oferecendo novas chances de escolher outra vez. A liberdade maior não é fazer tudo o que se quer, mas aprender a querer o que nos aproxima da verdade. E talvez seja esse o sentido mais profundo do livre-arbítrio. Descobrir que, no fim das contas, a vontade pessoal e a vontade divina sempre quiseram a mesma coisa. Apenas esperavam que você tivesse a coragem de dizer: sim, eu escolho crescer. Ah, vai respirando. E aí, nos começamos com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Vá sentindo que energia você chega para essas a partir desse texto e vamos em frente. Então o guia começa assim: saudações em nome do Senhor, meus amigos. Abençoada é essa hora. Abençoados são todos vocês. É verdade que as pessoas esquecem muitas coisas cujo conhecimento é importante para o progresso espiritual delas. Mas também pode ocorrer que uma pessoa esteja perfeitamente ciente de algumas facetas do intelecto,
sem conhecer essas facetas no coração. Então, olha que bonito, assim, o guia começa falando primeiro das bênçãos que ele sempre inicia, né? E a gente pode também se conectar com essa possibilidade. Mas a gente gosta de autoconhecimento, gosta de desenvolvimento espiritual, mas a gente esquece. Por isso que às vezes está de volta numa aula, vê de novo um texto, é muito importante. E ele vai até dar um número que às vezes é necessário. Mas a gente primeiro precisa ter ciência de que a gente primeiro esquece muitas coisas e segundo, a gente consegue compreender na mente, mas não traz essas facetas para o coração, para a emoção. Fala assim, nossa, senti isso que está sendo ensinado, ou que eu estou entendendo, é um outro processo. Parece que não, né? Se eu entendi, eu senti. Não, é outro processo. Olha como ele expõe isso. Em algum momento, vocês conseguem adquirir esse conhecimento profundo e total que muitas vezes sobrevêm depois de ouvirem uma mesma coisa 25 vezes. Às vezes a partir de muitos ângulos diferentes, até que na 26ª vez que ouvem, vocês conseguem adquirir a iluminação sobre aquele tema. Então, eu acho muito interessante trazer esse número 25, óbvio que não é um número rígido, né? Mas imagina, você leu a palestra, entendi. Meu, toda vez que você lê de novo, você vai ver essa aula de novo, um outro ângulo da mesma questão vai ser trazido à tona. Então, imagina, 25 vezes para na 26ª você captar o que aquilo realmente quis dizer. Então tem um componente de acolhimento também. Se você já fala, oh Deus, mas eu já vi isso tantas vezes e não entrou ainda. Não, não entrou, faz parte, não entra mesmo, mas continua. Porque de repente amoleceu, entrou mais um pouquinho do que estava antes. Dúvidas, comentários, insights? Não? Então, hoje o assunto que o guia vai discutir é o livre-arbítrio. Sempre que houver obstáculos ou impedimentos ao livre-arbítrio, que vai contra os seus interesses aparentes e imediatos, é porque existem causas criadas por vocês mesmos, apesar de não conseguirem lembrar-se delas. Da mesma forma, sempre que vocês têm a possibilidade de exercer o livre-arbítrio no presente, e sempre que têm vantagens, verdadeiras ou aparentes, é porque vocês mesmos deram origem a isso. Então, aqui é muito interessante que a gente às vezes quer uma coisa, fala assim, eu estou usando meu livre-arbítrio para ir naquela direção. É aquilo que eu quero, isso está alinhado com o que eu sinto. Então, Deus, se você me deu o livre-arbítrio, por que não está acontecendo aquilo que eu quero que aconteça? Então, existem causas que a gente criou em alguma situação, pode ser até numa outra vida, mas muitas vezes na própria vida, é, aonde a gente criou aquela dificuldade, também de uma também através do livre-arbítrio. Então, quando não está dando certo, existe um lugar nosso que a gente criou algum tipo de empecilho, ainda que a gente não lembre dele. Mas também, quando a gente escolhe um livre-arbítrio, né, escolhe uma direção com o livre-arbítrio, e esse negócio nos traz vantagens, poxa, de repente aqui estou ganhando mais, estou me relacionando melhor, estou superando uma dificuldade que eu sempre tive, isso me traz vantagens, também foi graças ao nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele é uma forma da gente assumir a autorresponsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, e isso é uma lei divina, uma das principais leis que o Petro traz. Então, fiquem com essa chave a respeito da autorresponsabilidade. Aí ele segue. Muitas causas podem ser rastreadas até alguma ação interna ou externa de vocês nessa existência atual. Até pouco tempo atrás, a humanidade não tinha meios de penetrar fundo o suficiente na alma humana para encontrar essas causas ocultas, boas ou más, favoráveis ou desfavoráveis. Então, aqui ele está trazendo que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas de consciência. Esse próprio material do Petro, meditações, você vai de repente mergulhar em você e descobrir uma crença, o que ele chama às vezes de ponto psíquico nuclear, aquela informação que você traz dentro de você que gera impacto. Por exemplo,
Ah, eu só posso conquistar isso dessa forma. Digamos que você decidiu que você vai conseguir um emprego novo e vai ser desse jeito o emprego. Vai ser numa empresa, CLT, você fala, meu livre-arbítrio é esse. Então só pode ser desse jeito. Você nem pensa nisso, de repente você sempre foi CLT, é assim que eu quero, é assim que foi. E tem um e aí você está preso nisso. A hora que você desmonta isso, aparece uma oportunidade ganhando mais, PJ, e assim vai. Então, às vezes assim, não, eu quero me relacionar com uma pessoa que tenha pelo menos a minha idade. Aí você está fixo nisso, não vai, não vai, não vai, não vai. Uma hora você abre isso, você encontra alguém que é um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho, mas que o seu sentimento por aquela pessoa é muito maior do que a idade dela. Então, hoje a gente tem ferramentas para se pesquisar internamente a respeito dessas causas. E aí é interessante porque são causas também. A gente, causa e efeito não é só aquilo que a gente faz, né? Tem ações internas que a gente faz com a gente, coisas que a gente exige que seja de um jeito, e assim vai. E aí o conteúdo é vasto. Está fazendo sentido de que a gente está expandindo um pouco a ideia de causa e efeito, não só para coisas que a gente fez no passado, em outra vida, mas também causas internas? Muito bem. Então, deixa eu só pegar um exemplo que eu não pus aqui, mas ele dá um exemplo, por exemplo, de um assaltante que foi um assassino, foi pego, foi posto na cadeia e sofreu amnésia. Então, ele está na cadeia, ele está naquele lugar ruim e ele não lembra por quê. Mas se todo mundo que olha de fora fala, não, tá, é claro que ele está lá, porque ele cometeu um crime. Mas a pessoa não lembra. E é muito angustiante para ela. Então, o que o guia está nos convidando a olhar para isso, tá bom, vamos pelo menos tornar possível a hipótese de que essa situação desagradável tenha uma causa em mim que eu não lembro, ou que eu não pesquisei o suficiente. E isso é o que a gente vai aprender sobre o livre-arbítrio. Vamos em frente. Muitas pessoas pensam que o livre-arbítrio significa poder fazer ou pensar qualquer coisa que quiserem sem causar nenhum efeito. Essa é a ideia que elas fazem de livre-arbítrio, o que claramente é um grande erro. O problema não é poder fazer ou pensar qualquer coisa. Poder pensar e fazer qualquer coisa faz parte do livre-arbítrio. O problema é a ideia de que vai fazer isso sem causar nenhum efeito. Vai haver efeito. Efeito positivo ou efeito negativo, mas vai ter efeito. A lei da causa e efeito é garantida. Então, Deus criou esse universo que consiste em um infinito número de leis. Ele criou seus filhos e deu-lhes o livre-arbítrio para que pudessem escolher entre seguir ou não essas leis. A obediência a essas leis traz felicidade, amor, harmonia, luz, sabedoria suprema, porque Deus é perfeito e não pode criar nada além da perfeição. Portanto, as leis divinas, as leis criadas por Deus, são perfeitas. Se uma criatura fosse obrigada a permanecer dentro do marco dessas leis, em outras palavras, se ela não tivesse o livre-arbítrio, as leis não seriam o que são, nem estariam de acordo com a natureza de Deus. Então, olha que jeito simples de colocar de novo a responsabilidade na nossa mão, mas com uma promessa de benefício. Fala assim: tem algumas leis divinas. Lei da autorresponsabilidade, lei da causa e efeito. Tem várias outras. Tem uma palestra só das leis espirituais. Não vamos ficar nessas duas. Se você, por exemplo, não aceita causa e efeito, você fala assim, não, isso aqui está acontecendo comigo do nada. Eu não fiz nada, não pensei nada, não agi nada, nada no meu inconsciente quis isso. Você vai ficar tenso. A sua saúde emocional vai piorar. Isso é um efeito. Agora, se você faz um movimento contrário, tá bom, deixa eu assumir a autorresponsabilidade por esse sentimento e por esse comportamento. O que me levou a isso? Poxa, realmente, ali eu podia ter feito diferente. Eu escolhi de um jeito que não foi legal. Você fez a mesma atitude, você não mudou o passado, mas o seu estado interno muda. Você fala, teve uma causa em mim. Isso alivia, parece ruim, né? Parece que eu vou assumir culpa. Não, não é questão de culpa, é responsabilidade. Poxa, pisei na bola, estou tendo efeito.
próxima vez que aparecer a bola, não vou pisar nela, vou dar um toque para o lado, vou seguir em frente. Então, são formas da gente trazer o livre-arbítrio para a prática, para o dia a dia. E quanto mais a gente respeita as leis de causa e efeito, lei de autorresponsabilidade, melhor fica a nossa vida. Dúvidas, comentários? Não? Cris? Só que só veio assim, que a consciência, sabe, ser aceita, mas que a gente também usa esse livre-arbítrio, né? Tipo assim, de ter essa consciência de que consequências vêm a partir disso aí, desse livre-arbítrio. É. Essa é a grande chave, a gente não esquecer que junto, acho que devia estar ali, ó, assim, Deus falou assim, já devia ter dado a frase inteira, que é assim, ó, meus filhos, vocês têm livre-arbítrio e têm causa e efeito. Porque fala só do livre-arbítrio, algumas pessoas ficam, posso fazer o que eu quiser. Assim, não, mas lembra que tem a lei da causa e efeito. Porque você vai ser responsável por aquilo que você criar. Então é uma boa. Bom que você reforçou, Cris, que dá uma lembrada aí nessa importante complementação. Outra coisa importante que ele traz nessa palestra. Talvez o que eu disse também esclareça a ideia de que vocês têm de punição, uma ideia contra a qual tanto se revoltam. Não existe um Deus que distribui punições arbitrárias. Isso é muito legal. Muitas pessoas têm uma imagem de Deus punitivo. Ah, joguei pedra na cruz, Deus está me punindo. Deus criou leis perfeitas e condições perfeitas que seus filhos têm oportunidade de seguir livremente, de seguir ou não livremente. Até acho que aqui a tradução está errada, porque você pode seguir ou não livremente. Segue se quiser, não segue se quiser. Se vocês escolherem a palavra punição para isso, muito bem. Mas vocês hão de convir que nela há uma ideia totalmente errada dos fatos como realmente são. A criação de Deus é perfeita. Suas leis têm tal sabedoria e amor supremos que, seja o que for que as pessoas façam, mesmo aquelas que se desviam das leis de Deus, acabam encontrando um caminho de volta às suas leis e, assim, ao estado de total contentamento e perfeição. Então, olha que interessante. É mais uma característica da lei divina. Porque quando ele fala punição, pode dar até uma ideia de pronto, paguei. Paguei minha punição, estou livre. E não é bem isso que a lei de Deus faz. O que a lei de Deus faz? Você vai se afastando da lei de Deus. Deus fala, pode ir. A vida vai ficando mais tensa, mais estressada, com menos amor. Você vai se afastando. Aí você não faz o trabalho de olhar aquilo, continua se afastando. Aí chega num lugar que a dor é tanta, a crise está tão grande, você fala, não vou mais, deixa eu começar a voltar. Deixa eu começar a olhar para dentro de mim, onde é que eu estou causando isso, onde é que eu preciso mudar alguma coisa. Mas isso tem a ver com a perfeição da lei, porque ela deixa a crise ir aumentando para que a própria pessoa, por livre-arbítrio, comece a tomar decisões diferentes. E o mais legal é que as decisões diferentes não são tão difíceis assim. São mais difíceis quanto mais longe você está, mas por outro lado está doendo tanto que fica mais fácil voltar. Então, assim, uma hora você para e começa a falar: tá bom, deixa eu começar a, a ver o que eu posso mudar, e aí você começa a se aproximar, as coisas começam a melhorar. Ficou clara essa distinção entre punição e, de novo, causa e efeito e lei divina? Né? Seguindo. Enquanto vocês forem dependentes de acontecimentos exteriores sobre os quais não têm controle algum, jamais serão felizes. Vocês podem ter um contentamento temporário, mas estarão sempre com medo de perdê-lo porque não podem controlar os outros, nem o poder deles sobre vocês e não podem controlar as circunstâncias externas. Isso é uma chave. Vocês podem pôr um quadrinho, ler 25 vezes, depois na 26ª o guia falou que entra. Tô brincando, mas leiam isso várias vezes, porque se aprender só isso na vida, já revoluciona. Porque vou ler de novo. Ó. Enquanto você depender de acontecimento exterior sobre o qual você não tem nenhum controle, jamais serão felizes. Então,
Meu, você deu o poder no outro, é o outro que me tira do sério, é o outro que faz eu sofrer, é o outro que faz. Você não vai ser feliz, porque não dá. Pode até dar um certo contentamento temporário, que é, puxa, hoje o cara ou a mulher fez tal coisa, ou o meu chefe fez tal coisa, que legal. Mas, como está na mão do outro, no fundo, você sabe, meu, uma hora eu posso perder isso aqui. Então, situações externas que você não pode controlar, se você se preocupa com isso, você está dando poder ao outro. Como resolver isso? Tem como, mas acreditem que isso é uma chave que pode ser compreendida passo a passo. A única felicidade durável e que não pode ser tirada por ninguém, o único chão firme que vocês podem ter, é quando se desenvolvem, quando se purificam e curam a alma e todas as correntes doentias e erradas que os desviam da lei divina. Assim, se vocês começarem a investigar como e em que aspectos se afastaram da lei divina, vocês encontrarão uma resposta. Terão condições de iniciar um processo de purificação que é a saída da escuridão onde vocês entraram de modo totalmente independente. Ninguém colocou vocês lá. E eu gosto muito de trazer isso como nosso cenário interno. A gente pensa que o cenário de escuridão e dor é fora, mas o fora é reflexo de um cenário dentro. E o cenário dentro, a gente tem muito mais capacidade de mudar. Isso que é muito legal. Porque eu posso estar sofrendo aqui, mas eu posso ir na causa desse sofrimento, posso olhar em mim esse sofrimento. E à medida que eu tomo decisões melhores e assumo a responsabilidade por mudar esse cenário interno, eu encontro ferramentas, eu vou atrás, eu faço um plano, eu vejo onde eu posso melhorar, eu vejo que ajuda eu posso precisar, e assim vai. E aí, assim é possível fazer essa mudança. E aí ninguém tira. Uma vez que você venceu aprendeu o que precisava ser aprendido naquele processo, ninguém tira esse aprendizado de você. O outro pode espernear, gritar, mandar você esquecer, não sai. Então, isso traz uma felicidade real. A gente vai fazer um diagraminha aqui, como é que isso funciona na prática. Dúvidas, comentários? Eu estava aqui na agulha já para dizer, mas você sabe que existem acontecimentos externos e existem as atitudes das outras pessoas. Mas aí não deu não, porque aí eu fiquei, mas e o seu livre-arbítrio de fazendo as escolhas. Então você vai acabar caindo no cenário das suas escolhas, desse livre-arbítrio, né? Aí não teve jeito, não. Não, do cenário interno, principalmente. Porque a gente pensa, fulano fez tal coisa. Hoje em dia, com as redes sociais, então, você pode achar gatilho de qualquer tipo. Fulano vê uma foto de um jeito e fica, como que a pessoa fez tal coisa, ela não poderia. Pode ser uma foto de Instagram, pode ser um namorado, pode ser um chefe. Esse cenário interno de raiva, de ódio, ele pode ser estimulado por várias coisas. Então não é o outro, não é o chefe, não é o namorado, não é a namorada, não é o Instagram. É uma raiva, é um medo, é uma insegurança, é alguma coisa de dentro que ainda não foi olhada. E essa coisa de dentro dá para olhar a qualquer instante. Se você quiser parar agora e mergulhar na sua raiva, você desliga a live e olha. Ninguém te impede, ninguém. E se precisar de ajuda, você vai rápido. Pô, isso aqui eu não sei fazer, vou pedir uma ajuda. Mas percebe, Cris, não é a questão. Como é que dá para tirar o poder do outro? Sabendo que o outro é só gatilho. O Instagram, o chefe, namorado, namorada, é só gatilho. Fazem parte da. Você reage a eles de um jeito seu. E esse jeito seu, você tem total liberdade e condição para mudar. E essa é a grande chave, quando você tira o poder do outro e assume a sua responsabilidade por aquele sentimento. Faz sentido? Deu para entender a mudança a virada de chave? Muito, deu sim. É essa chave, essa parte. Enquanto você depender do acontecimento exterior, não dá para ser feliz, mas o interior dá para mudar. É rápido? Não. É fácil? Não, não muito. Mas é o caminho. Vamos ver como na prática. Então, para quem está vendo gravado e talvez não conheça o Pestor trabalha com três eus. Então a gente tem o nosso eu superior, onde está nosso amor, nossa alegria. Esse amor que a gente ativou no começo da aula, ele está aqui presente, né? A gente sabe que tem.
tem alegria, tem poder pessoal, tem sabedoria. A gente tem um monte de coisa gostosa dentro da gente. Mas a gente também tem medos, orgulhos, obstinações, prepotência, raiva, ódio. A gente tem muita coisa de inferior e tudo bem, até aqui não é um problema. Essa parte do inferior é o nosso lado a ser trabalhado. Só que o que acontece? A gente mascara esse lado mais feio, nossas inseguranças, com uma máscara, também chamada de eu idealizado. Como a gente identifica a máscara? Por três comportamentos. Às vezes a pessoa se torna agressiva, então, não, estou inseguro, deixa eu gritar, porque daí a pessoa se afasta, minha insegurança diminui. Ou a pessoa se submete e fala assim, deixa eu fazer o que a pessoa quer, aí ela não me cutuca tanto. Ou através da retirada. E a pessoa se desconecta e fala, não, isso aqui tá demais para mim, não dou conta, vai mostrar uma coisa minha que eu não quero ver, tchau. Tudo bem. A gente aprende isso quando criança e vai usando por muito tempo. Também, uma outra forma de ver a defesa ou essa máscara é o eu idealizado. O eu idealizado fala assim: eu tenho que ser perfeito ou perfeita, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser milionário, eu tenho que ser. Não tem problema nenhum em você buscar a perfeição, em buscar força e dinheiro. Mas o tenho que, de um jeito que se você não tiver isso, a sua vida não vale nada, né? Esse tenho que tenso, ele mostra a ideia de uma idealização. Depois, não posso ficar ansioso, não posso ficar inseguro, não posso ficar com medo, não posso errar. Tudo isso vem de uma ideia de um eu ideal que você projetou. Todos nós projetamos, e estamos lidando com ele. Então, o ideal é esse. Então, só isso serve. É isso que eu tenho que ser. Se eu não for isso aqui, eu não sou nada. Então, são estruturas do eu que o Pastor traz. E qual que é o trabalho que é, explica melhor, vamos dizer assim, aquilo que o guia falou sobre não dar poder ao outro. Quando acontece algo fora, seja o post de Instagram, seja o namorado, marido, namorada, seja o chefe, seja quem for, ativa aquele medo, aquele orgulho, a máscara se aparece em agressividade, submissão e retirada, e a gente, dentro desse trabalho, a gente olha para isso, opa, de onde vem essa agressividade? Que sentimento estava atrás? Estava uma frustração, estava um medo. E aí a gente vai trabalhando. Que medo é esse? De onde ele surgiu? Como foi? Etc. E a gente vai trabalhando isso, esse medo, esse orgulho, essa obstinação diminui. E aí a gente pega outro momento onde apareceu ali agressividade, submissão, raiva, idealizado. Agora o que está por trás? Agora atrás está a minha prepotência. O que é prepotência? É querer que o outro faça, cumpra minhas ordens. E aí tá lá uma oportunidade de trabalho. E o que eu, compondo com o que eu estava falando atrás, a gente pode fazer isso a qualquer momento. A gente não depende de ninguém para fazer isso. Por um tempo depende, precisa de alguém explicar, ajudar, tal. Mas só para lembrar, na verdade, porque para fazer isso dá para ir fazendo passo a passo depois que você aprende algumas coisas básicas. Mas a gente precisa de estímulo, porque a gente se perde, a gente entra na resistência, a gente volta para a máscara. Então, esse trabalho precisa ser feito e continuado. E também, às vezes, a gente oculta na máscara o eu superior. Fala assim, não, eu não posso dizer que eu estou alegre. Eu estou sentindo alegria, mas às vezes eu não posso dizer nem para mim mesmo. Eu não posso dizer que eu sou bom nisso. Poxa, eu sou um cara sábio, eu sou um cara maduro. E se falar isso, se eu falar isso de mim, tô me achando. Várias formas de você também mascarar o seu eu superior. Ficou claro a possibilidade que a gente tem de, com isso, não jogar no outro. Tá? O importante aqui é fazer a ponte. Se eu tenho a possibilidade de que o outro me ajuda a despertar meu eu inferior, eu falo: opa, peguei aqui meu eu inferior, vou trabalhá-lo. E aí faz um processo pessoal, começa a ver de onde isso veio e tal, e aí vai se trabalhando e tem essa possibilidade. Muito bem. Então, para a gente fazer um exercício, eu vou convidar quem está aqui a escolher uma qualidade de eu superior
que você percebe que tem, e um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão de um jeito que você não gostou. Né? Então, assim, eu fui agressivo em tal momento, putz, não queria ter sido. Ou, nossa, me retirei, eu devia ter ficado na situação, mas me retirei. Ali eu queria ter ficado. Meu, se eu tivesse ficado, teria sido melhor para mim. Se eu tivesse ficado atento, seria melhor para mim. Ou me submeti, não queria ter me submetido. Me dá um sinalzinho aí quem já lembrou da. Já achou, já achou. Cris também já tem. Ótimo. Tem a qualidade também, imagina. Muito bem. Então, eu vou convidar vocês a fecharem seus olhos e lembrar dessa qualidade, a energia dessa qualidade. Talvez você tenha escolhido o amor, e aí você já fez no começo da aula essa conexão com o amor. Talvez você tenha escolhido outra qualidade, vai se conectando com a energia dessa outra qualidade. Talvez ela seja igual do amor, talvez seja diferente. E aí vai olhando de longe, como se fosse a uns 5 passos de distância, aquela situação. Então você está no lugar da sua qualidade, e aí você vê aquela situação a uma certa distância. E vai observando se você foi agressivo, se você se retirou, se você se submeteu, olhando para esse comportamento. O comportamento foi como você se expressou, você agiu. E veja que você está se dando conta de que você é capaz de olhar para isso de uma forma distanciada, ancorado no seu eu superior. Veja como é potente essa possibilidade. Também é uma escolha. Eu posso voltar a uma situação depois e olhar de longe. Eu não preciso esquecer dela para sempre, não preciso ficar preso nela por muito tempo, mas eu posso usar o meu livre-arbítrio para voltar numa situação, olhar de longe. Ninguém me impede de fazer isso. E vai vendo o que acontece quando você se dá esse direito, quando você faz essa escolha. Eu vou ficar em silêncio por alguns minutos para você só perceber essa possibilidade.
E aí vai registrando isso para você. A experiência desse exercício. Quando quiser, abra os olhos e anote o que que ficou para você de importante. Eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente possa fazer uma pequena partilha. Muito bem, já fizemos nossa partilha. E gostaria que cada um anotasse aí no seu papel, se quiser colocar no chat, se quiser falar. Para quem está vendo gravado, pode colocar nos comentários. Qual palavra expressa o seu sentimento ao final dessa aula? Pare um pouquinho, pense um pouquinho. É meio sem sentido assim a minha palavra, mas foi o que veio, tipo assim, olhar, Uhum. porque me trouxe muita essa coisa, sabe? Dessas situações e tudo. Eu olhei mesmo, eu vi, eu enxerguei, eu olhei só porque eu me vi vendo muito só por cima, sabe? Muito bom. Tipo assim, olhar e enxergar de verdade, sabe? Isso. Isso aí, olhar. Que bom. Muito bem. Tá. Muito bem. Então, para a gente finalizar, eu vou colocar as últimas palavras do guia nessa palestra, que é: o que eu acabei de dizer a vocês representa uma das muitas chaves que irão libertá-los da prisão em que vocês se colocaram, uma abertura das cadeias em que vocês se prenderam. Porque enquanto vocês não começarem a se livrar dessas cadeias, vão se sentir frustrados, infelizes e descontentes com a vida que levam. A lei divina não compreende apenas aquelas que dizem que vocês não devem matar, roubar, cometer crimes ou pecados conhecidos. Os sentimentos precisam também ser mudados. Sempre que está faltando alguma coisa, é preciso haver uma harmonização através de experiências variadas. Então, mais essa lembrança aí, não só das 25 vezes, mas de que às vezes você precisa viver de um jeito, de outro, de outro, de outro, de outro, até aquele conhecimento se formar, ou seja, até aquele sentimento de fato mudar. Com isso, finalizamos mais essa aula. Semana que vem, a palestra 19, Jesus Cristo, uma forma muito interessante que o guia traz dessa energia de Jesus Cristo, independente de religião. Então, semana que vem estamos aqui. Deixa eu finalizar a gravação.